Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, depois o versículo 26, 27 e 28. Diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Oremos. Pai querido e amado, estamos, meu Deus, diante da tua santa palavra. Ó Pai, que nós possamos nessa noite, nesse culto, receber mais do teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações poderosamente. Traz cativo o nosso entendimento. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Como eu disse hoje, e o irmão Eleomar também na abertura desse culto, hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, todos os dias de culto que nós nos reunimos para cultuar o Senhor são especiais, porque nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor Jesus Cristo e para comemorar o Dia das Mães. E Deus então colocou no meu coração uma palavra, e essa palavra eu quero compartilhar com todas as mães que aqui estão e que também vão posteriormente assistir este sermão. O título desse sermão é: Mãe, não desista de orar. Mãe, não desista de orar. E o porquê disso? O porquê é muito simples. Se você prestar atenção, os irmãos que participam aqui na quarta-feira têm percebido que Deus tem nos dado uma diretriz sobre oração. E são várias palavras já que foram ministradas aqui nessa igreja sobre oração, a importância de orar, o quanto o cristão ele prevalece com Deus em oração, e o quanto um cristão deixa de receber também em relacionamento com Deus quando ele não ora. A oração ela é uma arma poderosíssima para o cristão bem intencionado. É através da oração que nós desenvolvemos uma intimidade afinada com o Senhor. Sem diálogo não tem intimidade. Sem diálogo você não conhece a outra pessoa. Você tem ideias sobre essa pessoa, mas você só vai desenvolver uma intimidade afinada com essa pessoa se você travar com ela um diálogo, e não apenas um, mas vários. Assim também é com o Senhor. A oração é através da oração que nós conversamos com Deus. É através da oração, é através da sua palavra, da leitura da Bíblia, que nós escutamos Deus falar conosco. É através dela que ultrapassamos o véu que Jesus Cristo rasgou quando disse: está consumado, está pago. É através da oração que nós trilhamos esse novo e vivo caminho conquistado por Jesus Cristo. É através da oração, irmãos, que nós levamos assuntos terrenos para o céu, e é através da oração que nós trazemos assuntos celestiais para a terra. É através da oração. É através da oração que nós temos um contato direto com o Senhor. A oração é uma linha direta que nós temos com o Eterno, sem congestionamento de chamada, sem musiquinha de espera. Quando nós dobramos o nosso joelho no chão, aí você pode dizer: pastor, mas eu não consigo dobrar o meu joelho quando você está em pé, sentado, deitado. Quando você se concentra em oração, abre a sua boca e fala com o Senhor.
automaticamente, imediatamente, Deus está lhe ouvindo. Note que a oração, ela não é limitada por nenhum espaço geográfico. Jonas orou de dentro da barriga de um peixe, nas profundezas do mar, e de lá o Senhor ouviu a oração de Jonas. A oração é uma linha direta que nós temos com o Criador. E é por isso que existe tamanha oposição para você orar. Você está orando aqui, você começa: Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te engrandeço, o Senhor é maravilhoso. E aí, quando você menos espera, você está escutando o pininho da panela de pressão lá na cozinha, do feijão que está cozinhando, e você se distrai. Você está orando e você começa a lembrar de coisas, de situações. São setas malignas para lhe tirar do foco. Por isso nós encontramos tanta oposição. Parece ser tão gostoso fazer qualquer outra coisa, mas há um incômodo em orar. Você quer ver isso? Marque uma oração de manhã cedinho na igreja e você verá que poucos vêm. 1 hora na frente da televisão passa tão rápido. 10 minutos de joelho orando parece uma eternidade. 4 horas, 3 horas mexendo no celular, em suas redes sociais, passam assim, jogando videogame ou jogando qualquer coisa, passa ligeiro. 10 minutos de oração e o joelho já está doendo, a coluna está doendo, e parece que você não tem mais assunto, e realmente não tem. Sabe por que não tem? Porque não tem hábito de orar. E quando você não tem hábito de orar, você não conhece aquela pessoa. É a mesma coisa que você chegar e colocar você dentro de uma sala com um estranho. E aí? Quem vai puxar assunto? Vai falar sobre o quê? Agora, muda todo o cenário quando você e um amigo, o seu melhor amigo, estão na mesma sala. Você e a sua melhor amiga estão na mesma sala. Passam horas conversando. O problema não está na oração, e sim na falta de intimidade com o Senhor. E isso é perigoso. Nós todos sabemos que se tem algo que uma mãe de verdade não faz, é desistir dos seus filhos ou filhas, ou filho e filha. Uma mãe de verdade, ela não abandona os seus filhos. A mãe, ela luta com todas as forças, com todas as armas, ela luta sem forças e sem armas. A mãe, ela luta com todos os recursos e sem recurso nenhum. Uma coisa que uma mãe faz é lutar por seus filhos e não desistir. Isso a mãe verdadeira tem. Existem vários exemplos de mães assim nas Escrituras, que não desistiram dos seus filhos, mesmo sob a ameaça de morte. A primeira que eu quero falar é Joquebede, mãe de Moisés. Mesmo estando sob a ameaça de morte, ela não desistiu do seu filho. Cuidou. Até o momento que ela pôde cuidar, ela cuidou. Rispa, outra mulher de fibra. Nós sabemos que uma mãe é capaz de cuidar de todos os seus filhos até o fim da vida deles. Mas Rispa, ela vai além. Quando nós olhamos para 2 Samuel 21, versículo 10, nós encontramos essa mulher, que foi concubina de Salomão. E os filhos delas foram mortos. Rispa então pegou um pano de saco, estendeu sobre uma pedra. E do começo da colheita até o início da primeira chuva, isso levaram alguns meses, Rispa ficou espantando as aves de rapina durante o dia para que não comessem os corpos dos seus filhos, e durante a noite ela espantava as feras selvagens. Uma mãe que cuidou dos seus filhos, não abandonou os seus filhos nem depois da morte deles. Ela ficou ali até que os seus filhos fossem sepultados dignamente. Maria, a virgem escolhida pelo Criador, que carregou em seu ventre o fruto bendito da salvação. Maria não abandonou o seu filho, mesmo durante toda a trajetória do seu martírio. A crucificação dele na cruz. Quando transpassaram Jesus como uma lança, Maria estava lá. Quando deram de beber a Jesus vinagre, Maria estava lá. Maria estava ao pé da cruz.
uma mãe não abandona o seu filho? Quando nós olhamos para a história, a mãe de Thomas Edison, a escola rejeitou o seu filho, dizendo que ele tinha algum tipo de problema. E a mãe disse: não é que o meu filho tem problema, é que a escola não está preparada para a inteligência dele. E essa mãe foi a professora de Thomas Edison, que veio a ser um dos maiores cientistas do mundo. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disse que as mãos que embalam os berços são as mãos que governam o mundo. Ele disse mais: tudo aquilo que sou ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe. Saiba, meu querido filho que aqui está, ou que está assistindo essa mensagem, a sua mãe é um anjo. A sua mãe é um presente de Deus. Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o maior avivalista do século XVIII, mãe de 19 filhos, tirava 1 hora por dia para orar por seus filhos. 19 filhos, irmão. E ainda ela tinha tempo para orar por eles. Nos relatos de John Wesley, ele diz que a maior influência na vida religiosa dele, sabe quem foi? A mãe dele. Veja o quanto você pode impactar a vida dos seus filhos. Por isso eu afirmo mais uma vez: mãe, não desista de orar. Não desista de orar. Faça como Ana. E o que Ana fez? Em primeiro lugar, Ana orou a Deus mesmo em um tempo de grande apostasia e esfriamento espiritual. Você pode pensar que naquele tempo era legal, não era não. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Juízes capítulo 2, versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Sabe o que esse texto está dizendo? Que aquela geração que entrou na terra prometida morreu toda. E o fruto dessa geração, os filhos dessa geração, abandonaram completamente o Senhor. E era este o cenário que Ana estava vivendo. A ponto de, quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 12 de 1 Samuel, diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Sabe quem que eram os filhos de Eli, irmãos? Sacerdotes. Olha o que o Senhor diz mais além, no versículo 17, sobre os filhos de Eli, que eram os representantes do Senhor para a nação. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Nesse momento de caos espiritual, de esfriamento espiritual, de que todo mundo estava indo, seguindo o fluxo do esfriamento espiritual, Ana falou: peraí, não é por aí o caminho. Ana se posicionou em oração. Mesmo quando todo mundo não estava orando, quando ninguém buscava o Senhor, e nós vemos aqui no texto de que no tempo de Samuel era rara a palavra do Senhor, eram raras as manifestações do Senhor, Ana buscava ao Senhor Jesus Cristo. Ana buscava a Deus. Pare de dar desculpas de buscar a Deus. O meu marido não vai comigo para a igreja, vai sozinho. Não tenho carro, vai a pé. Está chovendo, pega o guarda-chuva e vai. Você não vai morrer, você não vai cair pedaço, muito pelo contrário, você vai ver milagre acontecendo na sua vida, quando você se posicionar em oração, independentemente dos outros. Segundo lugar, Ana orou a Deus em uma cultura opressiva, em uma cultura onde a mulher era subjugada, em uma cultura onde a poligamia era válida. Ana orou no meio do preconceito.
porque ser estéril naquela época significava estar sob maldição do Criador. Porque a mulher foi feita para gerar vida. Uma mulher que não gerava vida, segundo o conceito daquela época, era uma mulher amaldiçoada. Mais ainda do que esse preconceito, Ana tinha que lidar com a poligamia. Ela tinha, o marido dela, Eucana, era casado com outra mulher, Penina. E elas não eram as melhores amigas, não, muito pelo contrário. Penina é taxada na Bíblia como rival de Ana. Ela incomodava Ana, ela zombava de Ana, ela zombava da deficiência de Ana. Nós temos que olhar para isso e imaginar o quanto era difícil para aquela mulher dormir com a rival aí dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, diz assim: Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Vai para o versículo 6 e 7 agora. Penina, sua rival, olha só, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Dia após dia, ano após ano. O que Penina falava para Ana, a gente não sabe. Mas que Penina não era crente, com certeza. Porque uma pessoa crente não vive para irritar o outro. O crente, ele é um bálsamo na vida do outro. Ele traz palavra de vida eterna, de esperança, de encorajamento. Penina fazia tudo ao contrário. Penina irritava Ana a ponto dela só chorar e não comer. E Ana lidava com essa situação. Não bastasse o preconceito lá fora, externo, Ana lidava com um preconceito interno. Mas mesmo assim, Ana orava. Terceiro lugar, Ana orou a Deus mesmo sendo desencorajada pelo marido. Irmãos, prestem atenção. É um fato que Eucana amava Ana. É tanto que no versículo 5 diz que a Ana ele dava a porção dobrada, mesmo ela não tendo filhos. Ele amava Ana. Mas o marido não a incentivava, não a motivava ela para orar. Esse amor do marido não era o bastante para ajudar Ana na sua dificuldade. Eucana via o sofrimento da esposa e o grande desejo dela gerar um filho, porém não ajudava em oração, pelo contrário, a desencorajava. Veja aí o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que isso significa, irmãos? Essa DRzinha deles, essa conversinha deles aí, parafraseando. Eucana chegou para Ana e disse: para com isso. Para de sonhar com isso, é impossível. Você não sabe que Deus não está mais operando milagres? Para desse sonho que você tem. Mas qual é a função do marido? Quando nós falamos que a mulher é uma ajudadora idônea para estar junto, foi tirada da costela, é para estar lado a lado, é para um apoiar o outro. O que Eucana deveria fazer? Eu vou orar junto com você. Eu estou vendo que você está sofrendo mais. Conte comigo em oração. Olha o que Deus fez com Rebeca. É o mesmo Deus. Olha o que Deus fez com Sara. O homem, em vez de motivar a esposa, ele desencorajava e dizia: para com isso, eu sou melhor para você. Para com isso, deixa esse sonho para lá. Esquece disso. Fica aí um recado para os maridos. Apoie sua esposa. Ore com ela, ore por ela. Motive ela a buscar o Senhor. O Senhor se agrada disso. Em quarto lugar, Ana orou a Deus mesmo diante da resistência e do preconceito sofrido na igreja. Irmãos, isso não tem coisa pior.
Imagine só, ela já sofria na sociedade, sofria dentro de casa com uma rival, Penina, não era motivada pelo marido, e quando ela foi para a igreja, mesmo com todas essas dificuldades, com todas essas barreiras, ela foi para a igreja. Ela está orando, ela não está mais tendo palavras, ela só gesticula, ela ora com a alma. Vem o pastorzão ali, que estava sentado perto de uma coluna do templo, e diz assim: bêbada! Por que você está bêbada a essa hora? Irmão, se você já foi acusado injustamente por uma coisa que você não fez, você sabe como é ruim de lidar com essa situação. Ana, naquele momento, estava sofrendo um preconceito dentro da própria igreja. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios só se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando vai ficar embriagada? Trate de ficar longe desse vinho. Você já pensou, mulher? Você chegar na igreja, uma situação terrível, uma doença sem cura, vivendo uma tragédia dentro de casa, e aí você vem para a igreja, e você chega na igreja, e aquela pessoa ungida por Deus, separada por Deus, para trazer uma palavra, um bálsamo na sua vida, chega e diz assim: você é uma pessoa viciada, você está sofrendo isso porque você é uma pessoa viciada, abandone esse vício, pare com isso, você está bêbada. Eu imagino algumas irmãs aqui da igreja, se fosse no lugar de Ana. E olha, irmãos, eu dei risada hoje de tarde, viu? Pensando na sua reação. Mas Ana, ela fez aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor. Ana deu uma resposta branda. Não bastava todo o sofrimento e preconceito que Ana sofria lá fora, agora ela está sofrendo dentro da igreja. E aqui abra um parênteses. A Bíblia diz que ela orava com muita amargura de alma, ela estava sofrendo, ela estava chorando abundantemente perante o Senhor. E quantas pessoas estão assim? Estão vindo para a igreja, estão indo buscar ao Senhor na igreja e não estão encontrando palavras que curam, palavras que saram, palavras que salvam. Irmãos, a igreja é um hospital. A igreja é para receber os doentes. A igreja é para receber aqueles que precisam. Você que está aqui dentro, que já foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, agora Ele está arrematando alguma coisinha ou outra na sua vida. Ele está fechando uma feridinha aqui e acolá. Você é um enfermeiro aqui dentro. Se posicione como alguém que vai ajudar, e não como alguém que só precisa de ajuda. Desocupa o leito, irmão, que tem doente chegando, precisando do Senhor. E muitas vezes nós estamos como Eli, aptos a julgar aqueles que vêm precisando do Senhor, precisando de um socorro, de uma palavra. Isso é muito sério. Quantas pessoas estão assim, sofrendo, debilitadas, com a alma espedaçada, não encontram o bálsamo na sociedade, não encontram o bálsamo dentro de casa, na família, e vêm para a igreja e não encontram também na igreja. Por isso, meus queridos irmãos, tantos desigrejados, por isso tantas pessoas desviadas, porque o último reduto foi o que mais os subjugou. A última esperança, aquilo que foi pregado como um porto seguro, não foi um porto seguro, mas sim um porto de julgamento, um porto de acusações. Talvez você se decepcionou com alguém e você esteja aí certo de julgar o errado. Saiba de uma coisa: não se decepcione com Deus. Os homens são falhos. Os homens são falhos. A humanidade é falha, mas Deus não te abandona. Deus não te decepciona e Ele está atento à sua oração. Não desista de orar. Ana não engoliu aquele veneno destilado por Eli.
Pelo contrário, respondeu com uma resposta branda. E olha que lindo que Ana fala, versículo 15. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando, assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Mas isso foi um tapa de luva na carona de Eli, que foi bonito, viu? Eu imagino a vergonha que esse homem ficou. Mas Ana teve uma sabedoria. Naquela mesma hora, Deus então usa o sacerdote como profeta, mostrando aqui a fragilidade do homem, que por detrás do título existe um ser humano. Eu estou decepcionado com o meu pastor. Ele é um ser humano. Atrás do título tem uma pessoa ali, uma pessoa que não bota muito bem naquele dia. O pastor nem me cumprimentou, não olhou para mim. Às vezes ele não te viu, abençoado. Eu já falei para os irmãos: se vocês me verem, me chamam. Eu estou decepcionado com não sei quem. Essa pessoa não me atendeu. É meu amigo e agora que está em tal cargo. Calma, não é assim. Por trás do título tem um ser humano falho, que tem também aí o direito de errar. E Eli, naquele mesmo momento, entendeu aquela leitura, e aquele mesmo homem que falou abobrinha, agora é usado por Deus e dá uma direção para o coração de Ana. Versículo 17. Então ele disse: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana não desistiu de orar, mesmo diante de tantos impedimentos e barreiras. Ela se manteve firme, confiando no Senhor. E eu quero motivar você, mãe, que aqui está, a fazer isso. Mesmo sendo estéril, ela orou e consagrou o filho, sem ainda estar no ventre. Ela não tinha concebido o filho. Veja aí no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui é o sinônimo de fé. A fé vem antes do ver. A fé vem antes do acontecer. A fé vem antes do provar. A fé vem antes do experimentar. É através da fé que você traz à existência aquilo que ainda não existe, agradecendo a Deus. E Ana disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu quero deixar bem claro para o Senhor que o meu filho não vai ser o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E eu vou consagrar ao Senhor o meu filho. É muito bom nós como pais, nós nos preocupamos com a faculdade do filho, com o futuro do filho, com o casamento do filho, com a profissão do filho, com isso do filho, mas a nossa primeira preocupação tem que ser com a consagração dos nossos filhos a Deus, porque o seu filho pode ser milionário, se ele não chegar com Deus no último dia da vida dele, ele vai para o inferno. O seu filho pode ser miserável, trabalhar no pior emprego do mundo, não ter salário. Se ele chegar sem Cristo no último dia da vida dele, além de ter sofrido aqui privações, ele vai estar no inferno. Por isso Ana, como a criança ainda não estava nem no ventre, ela disse: ao Senhor será consagrada, ao Senhor o meu filho vai pertencer. E assim nós precisamos fazer, consagrar ao Senhor. Ana é um exemplo de fé. A fé vem antes do ver. Ana confiou na palavra do Senhor e alcançou misericórdia. Ela perseverou em oração, se humilhou diante de Deus, entrou na presença de Deus com a alma machucada e com lágrimas nos olhos, e saiu da presença do Senhor feliz. Veja aí o versículo 18 comigo, por favor. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe por quê? Aquele que tem um encontro com a palavra de Deus é curado por completo,
é curado por completo. Ana recebeu a cura da alma em Siló e a cura do ventre em Ramá. Quando ela voltou para Ramá, a Bíblia diz que Eucana e Ana coabitaram e ali ela engravidou do menino Samuel. O mais interessante de tudo isso é que Ana cumpre o voto que ela fez ao Senhor. E o versículo 24 e 28, aquele versículo que nós lemos no começo, é Ana voltando com o pequeno Samuel desmamado e levando, entregando a Eli, dizendo: está aqui, Eli, o meu voto. Meu voto não foi com você, Eli, foi com o Senhor. E ao Senhor eu estou devolvendo o que Ele me deu. Quando você lê o capítulo 2, a oração de Ana, é a coisa mais linda que tem no mundo, a oração de uma mãe. E ela tem muito a ensinar para algumas mães aí de todo o Brasil, viu? Que tem o filho ou a filha como o deusinho da vida deles. Ana em nenhum momento coloca o filho ou a filha como o deusinho da vida, mas ela engrandece ao Senhor por ter lhe dado o privilégio de gerar um filho. Ela sabe separar o que é Deus e o que é o filho. Como mãe, você deve ensinar o seu filho, os seus filhos, a andar em retidão com o Senhor. Vocês, mães, são líderes espirituais dos seus filhos. Deus deu o dom para vocês de gerar a vida, de carregar em você uma herança bendita. Você, mãe, foi honrada pelo Senhor na criação. Você, mãe, tem o direito de ser honrada pelo seu marido e pelos seus filhos. Faça como Ana, persevere na oração, mesmo quando você estiver assim abatida, triste, sem vontade de orar, continue a derramar a sua alma aos pés do Senhor Jesus Cristo. Entregue os seus filhos a Deus, seja amorosa e pacificadora, não perca a sua fé diante de tantas dificuldades. Ana foi fiel e ano após ano, Deus abençoou Ana e o seu casamento. É interessante que ela fazia uma roupinha para Samuel e todo ano, mãe é mãe sabe o tamanho do filho, né? A minha mãe, quando vem para cá de Xanxerê, ela traz as roupas para mim e nenhuma deu errado. Ela olha, hoje tem o auxílio da foto, né? Ela olha e traz, tudo M, né, irmãos? Ela traz para mim as roupas, está certa de primeira. E Ana fazia a mesma coisa, era uma roupinha por ano. Ela fazia uma túnica e levava para o filho. Seja essa mãe que entrega o filho ao Senhor, seja essa mãe provedora também. Ana foi tão fiel a Deus que ela não teve só Samuel, não. Depois que ela cumpriu o voto, irmãos, ela engravidou mais 5 vezes. Deus destravou a madre de Ana e ela concebeu filhos e filhas para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel 2:21. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Aquela que começou a história triste, abatida, amargurada, porque era pirraçada pela sua rival, dizendo: eu tenho filhos, você não tem. Ela termina a história da vida dela consagrando, tendo o filho que foi o maior profeta da Bíblia Sagrada. O homem, o menino, que quando o menino ouviu a voz de Deus, Deus preferiu falar com Samuel do que falar com o velho Eli. Essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Fique de pé. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós, Senhor Jesus, te agradecemos por esta palavra. Que essa palavra não caia no vazio, mas que ela, Senhor Jesus, produza frutos para a vida eterna. Meu Deus, que todas as mães do nosso Brasil possam se sentir, ó Deus, abraçadas pelo Senhor.
Aquelas, Senhor Jesus, que geraram em si mesmo os seus filhos, e aquelas também, ó Deus, mães, ó Pai, que não puderam, ó Deus, gerar filhos, mas que, ó Deus, são mães, adotaram, criaram, cuidam, dão tanto amor. Que o Senhor, meu Pai, abençoe todas as mães, que elas recebam, Senhor Jesus, do Senhor uma graça especial. Nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém.